Olá, mundo! Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos muito bem. Estamos aqui novamente para o nosso episódio de número 8, nosso bate-papo de número 8 sobre programação orientada a objetos para iniciantes. No episódio anterior, no episódio 7, nós vimos o recurso do uso de construtores. Se vocês recordam, métodos construtores são métodos especiais que eles seguem rigorosamente o nome da classe a qual eles pertencem. E qual é a função do método construtor? É auxiliar, como o nome já sugere, a construção de instâncias daquela classe a qual ele pertence, passando já no ato da construção de objetos, de instâncias, passando parâmetros, já definindo o estado inicial desse objeto. Isso facilita bastante a criação de objetos, já perfilando-os em memória RAM. Né? Lembrando que objetos e instâncias de classes elas ocorrem na memória RAM do nosso computador. A classe é apenas uma forminha com a qual a gente dá, digamos assim, carimbadas na memória RAM daquele molde. E o molde gera um objeto. Cada carimbada, um objeto novo. Carimbada aqui na linguagem Java, que é a que a gente elencou para representar, seria invocar o comando new. Cada vez que nós invocamos o comando new, estamos criando um novo objeto. Pois bem, dito isso, o método construtor, que acompanha sempre o comando new, ele passa agora parâmetros para nossas datas. New data, uma para hoje, uma para Natal, para quantas datas precisássemos ou fossem necessárias no nosso contexto, no nosso programa. O nosso programa aqui, representado pelo método main, um programa desktop standalone, é o CriaDatas, que é uma classe que também, por sua vez, encapsula o próprio método main. Né? Como no caso do Java, uma linguagem que leva a programação orientada a objetos tão a sério, um próprio método main, tão simples quanto esse nosso, ele é um membro, e como membro ele é membro de uma classe, então ele tem que estar envelopado, ele tem que estar encapsulado dentro de uma classe outra que não seja a nossa classe data. A gente deu um nome então bem sugestivo para ele, para o nome dessa classe, o identificador CriaDatas. Ok? Muito bem. O que nós vamos ver hoje no episódio 8 é um passo a mais, um passo além, não muito diferente do que a gente viu até agora, mas pensarmos na classe data, além da facilidade de criarmos data com métodos construtores, pensarmos o seguinte: se nós criamos duas datas, no nosso exemplo aqui hoje e Natal, teria como eu perguntar para essas datas se o ano de cada uma representa um ano bissexto ou não? Eu vou remover aqui esses prints que nós tínhamos colocado. Imaginem o seguinte: eu gostaria de imprimir na tela do meu console, né, estamos falando num programinha desktop, eu queria imprimir na console a seguinte frase. Eu queria representar a seguinte frase. A data hoje é ou pertence a um ano bissexto. E aqui eu já gostaria de ter uma resposta. Será que ano ou da data hoje é um ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos, correto? Né? Quando temos a data do dia 29 de fevereiro, a cada ano bissexto, a cada 4 anos. E a data natal,
que nós também criamos ali na linha de código 7. A data natal pertence a um ano bissexto? Como é que eu obtenho essa resposta? Quem vai fornecer essa resposta? Se nós pensarmos, novamente vem à tona a questão de reaproveitamento de código, que a programação orientada a objetos leva ao seu suprassumo. Se nós pensarmos numa abordagem procedural, caberia a cada desenvolvedor que fizesse uso da nossa classe data colocar algum algoritmo, colocar algum comando if aqui embaixo, if natal, .get ano, né? Fazer alguma pergunta aqui e aí ele responderia sim, é um ano bissexto, ou não, não é um ano bissexto. Agora imaginem, se tivermos 20 programadores, desenvolvedores utilizando a nossa classe data, se tivermos 200, se tivermos 2.000 programadores querendo reaproveitar esse código data em diferentes contextos, em aplicações mobile, em aplicações desktop, em aplicações que nós chamamos servidoras ou server-side, que rodam lá na retaguarda, gerando páginas HTML dinamicamente. Imagine transferir a responsabilidade de verificar, averiguar se um ano é bissexto a cada um desses programadores em diferentes contextos. Será que a classe data, uma vez que ela possui membros, métodos, possui comportamento, possui código executável dentro de si mesma, será que ela mesma não conseguiria agregar mais uma operação, mais um comportamento dentro de si, dentro de sua classe, que pudesse responder essa pergunta? Sim, essa é uma grande sacada da programação orientada a objeto, é encapsularmos membros, estado e comportamento. Estado, na classe data, nós temos o dia, mês e o ano, que são os nossos atributos. E o comportamento são as operações. Poderíamos colocar então mais uma operação chamada, digamos, ano bissexto, que retorne um string sim ou não, conforme o ano seja bissexto ou não, respectivamente. Positivo, podemos colocar. Vamos dar uma olhada no nosso modelo UML, na ferramenta Asta. Temos aqui a nossa ferramenta Asta, com o nosso diagrama de classes, com as nossas duas classes se relacionando como pecinhas Lego, né, sendo plugadas uma a outra, formando um sistema. E o nosso objetivo então aqui é incrementarmos a nossa classe data. Nós vamos colocar aqui uma operação adicional chamada ano bissexto. Ela não recebe nenhum argumento, no entanto, ela retornará um string. E esse string vai ser um sim ou um não a quem invocar essa operação. Quem vai invocar? O nosso método main, o nosso código, o nosso programa executável. Então, ano bissexto, como está modelado agora aqui na UML, nesse diagrama de classes, ele deve ser refletido no nosso código fonte. Nós vamos codificar o ano bissexto no nosso código fonte da classe data, e ano bissexto responderá sim ou não, conforme o ano, respectivamente, for bissexto, ou não. Retornando sim ou não, aqui está bem designado, bem denotado como uma string. Poderia ser um tipo primitivo booleano, true ou false? Poderia também, tranquilamente. Fica a critério do modelo, da modelagem do nosso sistema. Aqui eu, no papel de analista de sistemas, de um sistema orientado a objetos, estou modelando que ele deve retornar um string. Então o programador, o codificador da classe data, vai seguir esse modelo rigorosamente, também retornando um string. Vamos lá para o nosso código de volta, para o nosso código Java, ver como é que nós vamos implementar esse método ano bissexto.
Bom, em qualquer parte aqui do nosso código-fonte, data, nós podemos colocar aqui o nosso... Vou colocar aqui embaixo, antes de fechar o corpo da classe, a implementação do método ano bissexto. Ele é um método público, tinha um maisinho na frente dele. Ele retorna um string, confere. O nome dele, ano bissexto. E ele não recebe argumentos. Perdão. Temos já o código implementado. Temos um membro ano bissexto, um método, um comportamento implementado. O corpo dele ainda está vazio. O que é que a gente vai rechear esse corpo? Lembram aquele if? Esse if que estava, digamos assim, delegada a responsabilidade de codificar, de perguntar para cada programador individual que fosse usar a nossa classe data em diferentes contextos? Pois é, nós vamos remover daqui e nós vamos fazer a própria classe data, os próprios objetos da classe data responderem se são ano bissexto ou não. Nós vamos fazer a seguinte pergunta. Se o ano corrente da nossa data, seja hoje, seja Natal, seja qualquer data significativa dentro de um programa, dentro de um contexto, se o ano, seguindo um algoritmo bem simplificado para verificar se é ano bissexto, se a divisão do ano por 4, o resto da divisão retornar 0, essa lógica, esse pequeno algoritmo indica que o ano é bissexto. Então nós vamos retornar um string sim. Return. Ele vai retornar sim, olha, o ano dividido por 4, o resto é 0, se for 0, retorne sim, é um ano bissexto. Eu vou botar um else aqui, só para ilustrar o uso do else. Caso contrário, retorne não. Não é um ano bissexto. Então vejam só, a partir do momento em que a gente implementou o método, o membro ano bissexto na classe data, a gente desonera os usuários que criam instâncias de data de ter que botar esse if no seu próprio código. Ao contrário, quem responde se o ano é bissexto ou não? O próprio objeto. O próprio objeto, hoje, ele tem um comportamento agora implícito a ele. O próprio objeto hoje, ou o próprio objeto Natal, eles sabem como se comportar, eles sabem responder por si sós. Olha só como ficou simplificado o código. O desenvolvedor da classe data, uma vez que ele garanta que essa operação ano bissexto funciona apropriadamente e corretamente, eu posso confiar de que qualquer data que eu crie, se eu invocar ano bissexto, eu vou receber um sim ou um não condizente com o ano, se ele é bissexto ou não, de forma correta, já bem implementada, otimizada, previamente testada. E isso se chama programação orientada a objetos no seu suprassumo, que é pegar e colocar dentro, junto aos dados, no caso da data, dia, mês e ano, operações, comportamento que respondem e calculam e analisam esses dados e fornecem feedback para quem precisar fazer perguntas desse tipo. Que outras operações a gente poderia pensar em colocar dentro de uma classe data? Qual o dia da semana que essa data cai?
Se essa data cai num feriado ou não, um feriado mundial, por exemplo, um dia do trabalho, ou um feriado de Natal, propriamente dito, o dia da semana que essa data está caindo, ou esse feriado cairia. Então, o céu é o limite. Nós podemos pegar a nossa classe data, o nosso modelo data, vamos dar uma olhada aqui no Asta, e poderíamos colocar aqui quantas operações adicionais nós achássemos conveniente ou apropriadas para uma data e que responderiam informações pertinentes ao estado dessa data, dia, mês e ano. Como ilustramos, qual o dia da semana que cai uma data? É ano bissexto ou não é? Né? Então aqui a gente está se atendo no nosso bate-papo a perguntar se uma data é ano bissexto. Quem melhor para responder se não a própria data? Essa é a grande sacada da programação orientada a objetos. Repetindo, na OOP, o próprio objeto, a própria instância de uma classe, cada uma delas, ela sabe responder, ela sabe operar sobre o seu próprio estado, sobre seus próprios dados, seus próprios atributos. E nos traz respostas significativas, que respondem questões pertinentes à execução do nosso programa, do nosso código. Seja um código mobile, num smartphone, num tablet, seja num programa desktop, console, como é o Criadatas, seja num programa rodando numa retaguarda, num servidor na nuvem, num data center, que estivesse criando instâncias de data. Esse contexto seria indiferente. A classe data seria reaproveitada em vários contextos e teria o reaproveitamento do código ano bissexto e os demais códigos que já desenvolvemos para vários programadores diferentes. Ninguém precisaria se preocupar com o ano bissexto. Ninguém precisaria se preocupar com qual o dia da semana que uma data vai cair. Será que cai num sábado e num domingo, no final de semana, ou cai em dia útil? A própria classe poderia ter esse método implementado previamente e basta invocar o método e ele responde. Essa é a grande sacada. Eu não preciso escrever o código, o algoritmo. A classe, o objeto já me traz isso de presente. É uma grande, grande sacada da programação orientada a objetos. Vamos fazer um teste então? Voltemos ao nosso programa Eclipse, ao nosso ambiente Eclipse de desenvolvimento e vamos fazer a seguinte pergunta. Olha só como ficou um código enxuto, elegante, como todo código OOP costuma ser. Criamos duas datas, hoje e Natal, e nós vamos perguntar para essa data, hoje e para a data Natal, se elas pertencem a ano bissexto. Eu vou aqui, por uma questão didática, mudar essa data para o Natal de 2019. E a data de hoje particularmente é dia 15 de maio de 2020. Então hoje temos o ano de 2020 e Natal eu representei com o ano do ano passado, 2019. Vejamos se hoje e Natal pertencem a um ano bissexto ou se caracterizam-se como ano bissexto. Vou rodar esse código e nós vamos dar uma olhada na console, ver qual é a resposta que ele nos dá. Executando. Ahá, temos a resposta. Hoje, a data hoje pertence a um ano bissexto? O que é a data hoje? O que é que o objeto hoje nos respondeu? Sim, eu sou uma data que pertenço e represento um ano bissexto. E o Natal, o ano de 2019, ano 2019 é um ano bissexto? Não. Então vejam como é prático, como essa opção de
encapsular novamente o conceito de encapsulamento, encapsular o estado diamesiano com o código e código mais inteligente, código que responde questões fundamentais de data numa mesma classe, como isso promove o reaproveitamento de código e promove segurança. Se nós utilizarmos a classe data em qualquer contexto, doravante, né, por qualquer programador, 1, 2 desenvolvedores, 20, 200, 2.000 desenvolvedores, eu posso distribuir a minha classe data para o universo inteiro. Qualquer pessoa no ambiente Java que utilizar essa classe data, ele vai ter à sua disposição essa operação aqui, previamente codificada, previamente testada e funcional. Basta ele perguntar. E uma vez ele perguntando, ele terá a resposta: sim ou não. Certo, pessoal? Então, esse nosso bate-papo de hoje, nosso episódio 8, módulo 8, foi para reforçar e, de certa forma, dar um fechamento para essa parte fundamental da programação orientada a objetos. Objetos carregam os seus dados em memória numa mesma cápsula, encapsulados com os métodos, com o comportamento, que são as operações que trabalham em cima dos atributos, os métodos que trabalham em cima dos atributos e nos oferecem respostas, o que alguns chamam também de, na OOP, de troca de mensagens. Quando a gente faz uma chamada aqui, hoje você é um ano bissexto, eu estou trocando mensagens entre o método main e o método ano bissexto. Aqui embaixo, análogo. Estamos trocando mensagem entre o método main e o método ano bissexto do objeto natal. Ok? Então esse é o fechamento que a gente dá aqui e é para demonstrar a riqueza que o paradigma da programação orientada a objetos promove e nos oferece enquanto analistas de sistemas OOP e enquanto desenvolvedores OOP. É o reaproveitamento de código, onde o código está sempre junto dos seus dados. No caso da data, dia mesiano. Se eu tenho o ano junto do código, encapsulado na data, eu posso perguntar se ele é um ano bissexto ou não. O céu é o limite, como a gente já ilustrou. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação, pela audiência a esse vídeo. Se gostaram, se estão gostando das abordagens, deem um joinha no vídeo aí no YouTube, isso ajuda bastante a gente aqui. Mantenham-se inscritos, inscrevam-se no canal, aí cada vez que um novo vídeo é publicado, a qualquer momento do dia vocês são notificados para não perderem nenhum episódio, podem assistir no momento oportuno, mas serão notificados. Para isso também ativem o sininho. Com o sininho ativado, as notificações aparecem no YouTube de vocês. Seja no smartphone, no computador, vocês vão estar sempre notificados de quando tiver um episódio novo. E, principalmente, participem, perguntem, tirem dúvidas, usem a própria seção de comentários aqui abaixo no vídeo. Vocês podem escrever seus comentários, fazendo perguntas, fazendo questionamentos, elogios, sempre bem-vindos, evidentemente. Críticas muito bem-vindas, porque com isso a gente vai pegando feedback e vai sempre melhorando no nosso bate-papo aqui, o nosso compartilhamento, a nossa colaboração. Lembrando, colaboração como eu brinco, é meu nome do meio. O propósito dessa série OOP para iniciantes é, de uma forma colaborativa, compartilhar conhecimento, ainda que básico, bastante relevante para todos vocês, especialmente para quem está iniciando nesse paradigma de programação orientada a objetos. Esses fundamentos são universais
e vocês vão utilizá-lo seja com uma linguagem Java, C Sharp, C++, Python, em várias linguagens que suportem o paradigma de programação orientada a objetos. Pessoal, novamente, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.